Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por aguardarem. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas para o Conference Call da Natura &Co. O nosso evento será, então, registrado e todos estarão gravados e todos ficarão somente em modo de ouvinte. Depois nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Neste momento, daremos outras instruções. Teremos tradução simultânea para português e as perguntas serão feitas pelos participantes conectados de fora, ou em português ou em inglês. Se algum participante precisar de ajuda durante a conferência, por favor, cliquem *0 para pedir a ajuda do operador. Eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor Roberto Marcos, que é o nosso executivo da Natura &Co. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem desse call. Estou muito entusiasmado e é um momento de muita emoção hoje, por conta da transação que foi anunciada ontem à noite. Sejam bem-vindos, Avon. Estamos criando um grupo global de beleza, líder na relação direta com o consumidor. São 2 líderes do setor, com um compromisso sólido de fazer um impacto sólido no empoderamento feminino. João Paulo Ferreira, presidente da Natura, está conosco. E dou as boas-vindas ao Jan Zidersel, presidente da Avon, que vai apresentar a sua perspectiva sobre a transação. Apresentaremos os destaques da transação e depois responderemos as perguntas dos senhores. Eu começo então no slide 3, com as mensagens principais dessa transação. Ao se associar à Avon, teremos o 4º maior grupo de beleza Pure Play, com faturamento global de 10 bilhões de dólares. E essa associação representa um passo na construção de um grupo multimarca, multicanal, com acesso a mais de 200 milhões de consumidores por meio de marcas icônicas, atendendo perfis de consumidores diferentes e também por meio de canais diferentes de distribuição. Será a união de 2 forças guiadas por propósitos, comprometidas em gerar valor social, promovendo diversidade e empoderamento feminino para um bem maior da comunidade. Ao alavancar o conhecimento da Natura, para que a Avon também acelere a implementação da sua estratégia Open Up Avon, para atingir a sua visão de um investimento em digitalização da empresa. Essa transação tem uma lógica industrial muito poderosa, que ajudará a acelerar e promover o crescimento, investindo em áreas essenciais, como investimento em digitalização, inovação de produtos e iniciativas de marca. Tudo isso habilitado por uma lógica industrial e meta anual de sinergias entre 150 milhões e 250 milhões de dólares anuais. Vamos tratar desses pontos durante a apresentação, mas eu gostaria agora de mostrar um resumo da transação, no slide 4. A transação que anunciamos hoje é uma troca de ações completa. A ação da Avon será trocada por 0,300 da ação da Natura. Temos aí um prêmio de 28%, utilizando preços não influenciados. O valor total de 3,7 bilhões de dólares. Os acionistas da Avon terão 24% da empresa como um todo. Os acionistas da Natura ficarão com o restante, 76%. A meta é de atuar no mercado B3, 55% na ADR, também listada lá na Bolsa de Nova York. E, por fim, a transação está submetida a regulamentações de fechamento,
necessitando ainda aprovação em Assembleias Gerais Ordinárias dos acionistas e também dos órgãos reguladores, e o fechamento está previsto para o início de 2020. No slide 5, a transação tem uma lógica bastante importante, acelerando a construção de um grupo multiglobal e multicanal. Por fim, em primeiro lugar, é um esforço para consolidar um grupo voltado para um propósito comum, valores sólidos e também um compromisso com o empoderamento feminino, fazendo com que tenhamos um impacto sólido e um impacto social, juntamente com a nossa abordagem Triple Bottom Line. Esse é um passo importante para que tenhamos um portfólio de marcas globais icônicas. A Avon é um pilar icônico, junto com a Natura, com a Aesop e também com a The Body Shop. Em terceiro lugar, a associação busca geração de crescimento, investindo em áreas estratégicas, a digitalização, comércio eletrônico, pesquisa e desenvolvimento e iniciativas de marca. E esses investimentos têm sinergias entre 150 milhões e 250 milhões de dólares, é o que se estima em bases anuais. Isso em 36 meses. Essas sinergias vão acontecer principalmente no Brasil e na América Latina. O grupo, por conta dessa associação, de fato, o líder na área de multicanais, com vendas diretamente aos consumidores. 250 milhões de consumidores, 6,3 milhões de consultoras apaixonadas, em 3.200 lojas e uma plataforma digital crescente. Por fim, essa nova entidade vai acelerar a internacionalização do grupo, atuando em mercados-chave na América Latina e produtos sólidos em categorias essenciais e uma carteira de produtos bastante diversificada. E agora é um prazer passar a palavra para o Ian para apresentar os executivos da Avon. Ian, seja bem-vindo. Parabéns. Muito obrigado, Roberto. Eu vou passar para o slide 6 agora. É um próximo passo histórico para a Avon, um passo que o Conselho e eu mesmo acreditamos que criará um lar, vamos dizer assim, de longo prazo para o nosso negócio emblemático. Para falar um pouco mais da Avon, a nossa visão está fundamentada num propósito muito sólido, com alta ênfase no empoderamento feminino. A nossa fundação, motivada por propósito, é algo que temos em comum com a Natura e algo sobre que estamos especialmente entusiasmados. Para citar alguns programas, o Stand for Her é um dos nossos programas globais para ajudar a criar oportunidades para mulheres se apropriarem do seu próprio sucesso, em seus próprios termos e em seus próprios modos de atuação. A Fundação Avon para Mulheres, fundada em 55, contribuiu com cerca de $1 bilhão até hoje. Agora, passando para os componentes que formam o nosso negócio. A maior parte da nossa receita, em 18, veio da categoria de beleza. Em termos de geografia, temos uma presença bastante diversificada, com cerca de 40% das receitas vindo da América Latina e 40% da Europa, Oriente Médio e África. Agora, passando para o slide 7. Temos uma presença global também muito forte, com faturamento em 56 países e distribuição em outros 21 países. Todos com apoio de uma equipe de milhões de representantes da Avon no mundo todo. Além disso, além dessa posição de liderança na América Latina, temos posições de liderança também em mercados-chave, incluindo América Latina, Rússia, Europa Central e as Filipinas, em categorias que incluem cor, tinturas, pele e fragrâncias. O ano passado começamos o programa Open Up Avon. No slide número 8, fala sobre essa estratégia. E no fundamental está a crença que na transformação do negócio. Trabalhamos para reconstruir a venda direta.
também investindo na digitalização e no e-commerce com uma nova cultura corporativa. A equipe Avon executou esse plano com um novo senso de foco e de urgência. Hoje, estamos posicionados como uma empresa mais forte, mais competitiva. Ao combinar os negócios com a Natura, começamos um novo e entusiasmante capítulo para a Avon, que nos permitirá acelerar essa estratégia Open Up e nos ajudará a expandir ainda mais nos canais online. Em especial, seremos capazes de alterar as nossas capacidades digitais e de e-commerce para criar uma empresa de beleza digital de nível mundial. Temos acesso a um portfólio maior, maiores inovações e empregaremos ainda melhores fundamentos de venda, criando empresas de venda direta de categoria mundial. Mais importante, assim como a Natura, a Avon tem uma cultura movida por propósito e um compromisso fortemente assumido de atuar em favor das pessoas e das comunidades. A Avon empodera mulheres no mundo todo e as ajuda a construir sucesso e a se apoderar, a se apropriar desse sucesso. Antes de eu voltar a palavra para o Roberto, eu gostaria de agradecer todos os membros da equipe da Avon pela dedicação desmedida e muito trabalho. Esses esforços criaram um momento positivo para fortalecer ainda mais a Fundação na medida que avançamos rumo ao futuro. Com isso, passo a palavra de volta ao Roberto. Muito obrigado, Ian. E agora, em nível pessoal, quero agradecê-lo pela sua parceria, liderando o Conselho da Avon, e será um prazer trabalhar juntos. Parabéns, mais uma vez, por conta desse plano de recuperação da empresa. Agora eu quero passar para o slide 9. Como eu falei na introdução, esse é mais um passo na transformação da Natura & Co. para criarmos uma empresa global de multicanais, com múltiplos propósitos, que teremos uma carteira de produtos de marcas icônicas. Vou detalhar essa jornada. Começamos, então, com uma loja em São Paulo, quando a Natura foi criada. Em 1990, começamos o primeiro passo na internacionalização, entrando em outros países latino-americanos. Em 2013, passamos a ser um grupo multimarcas. E em 2017, um outro passo importante na sua jornada de internacionalização, numa empresa multicanais com a aquisição da The Body Shop. Agora, com a Avon, temos mais um passo importantíssimo, criando uma empresa numa escala ainda maior. Eu gostaria de destacar que essa é uma filosofia de construção. Acreditamos muito em competências complementares, autonomias, interdependências, para que tenhamos força em cada marca, em cada empresa, mantendo a sua própria identidade, para que haja transferência de conhecimento e de melhores práticas. Como eu disse, a Natura & Co é uma empresa voltada a propósitos, comprometida com o Triple Bottom Line. Nosso propósito, então, é estimular um relacionamento para que tenhamos uma vida melhor. Cada empresa, cada marca tem a sua missão alinhada com esse propósito geral. Com a Avon, teremos uma plataforma nova para que tenhamos um impacto positivo, como o Ian acabou de dizer agora. Agora eu passo para o João Paulo Ferreira para fazer um comentário sobre essa nova escala da empresa. Obrigado, Roberto. Olá, pessoal. Vocês talvez saibam que a Natura está comemorando o seu 50º aniversário. E que melhor presente poderíamos desejar, né? Eu já mencionei em outras ocasiões que esse aqui é só a primeira camada, o primeiro passo dos próximos 50 anos. E a transação anunciada hoje é um marco para nós. Passando para o slide 10, a nossa combinação com a Avon permite que nós avancemos muito no ranking mundial
do setor. As empresas combinadas vão ter receitas brutas que vão superar 10 bilhões de dólares. No fechamento, temos mais de 6 milhões de consultoras e representantes e estamos presentes em 100 países, o que fortalece a nossa força de vendas e a nossa penetração no mundo todo. O Grupo Combinado será líder em relação direta com o consumidor, com uma série de portfólios, de carteiras, uma rede de fato multicanal. Aí as nossas paixões pela relação, as nossas marcas e as nossas capacidades de multicanal expandidas levarão os nossos produtos a mais de 200 milhões de consumidores no mundo todo, a qualquer momento, todo dia, em qualquer lugar. No slide número 11, vemos que com esta transação, a Natura &Co deu um passe enorme para se tornar uma empresa ainda mais internacional, ainda mais global. 70% das nossas vendas vão acontecer fora do Brasil. O total da América Latina, incluindo o Brasil, representarão cerca de 65% do negócio. Enquanto a Ásia, Pacífico, Europa, Oriente Médio e África representam o restante. A América Latina apenas, o Grupo Combinado terá mais de 4 milhões de consultores ou consultoras e representantes, com mais acesso a um portfólio de produtos maior, mais amplo, mais diversificado e mais serviços, que permitirá a esses consultores a melhorar os próprios negócios e atender ainda melhor os nossos clientes. É interessante notar, como se pode ver no gráfico, que há cerca de milhares de consultoras que já estão atuando em combinação. Já vendem, na verdade, Natura e Avon. E a gente espera que esse número, naturalmente, aumente ainda mais ao longo do tempo. A combinação também se baseia nas respectivas tendências de crescimento das duas empresas. Isso vai beneficiar, naturalmente, consultores, representantes na região latino-americana como um todo. No slide número 12, podemos analisar a complementaridade dos portfólios. A liderança da Natura em fragrâncias e cuidado para o corpo. A posição de liderança da Avon em cor e cuidados para o rosto. E a nossa presença combinada em termos de cuidados pessoais, que também é bastante relevante. Além dessas categorias, a combinação também leva a Natura &Co a uma presença significativa em casa e moda, que é uma categoria com muito potencial de desenvolvimento. Sem dúvida, há muitas oportunidades de crescimento que se apresentam agora. Agora passo a palavra de volta ao Roberto. Obrigado, JP. Vamos continuar então com o slide 13. A sinergia, claro, é o fator preponderante dessa transação. Temos recursos que podem ser reinvestidos nessas competências que acelerarão o crescimento. A associação entre Natura e Avon realmente é uma associação que vai gerar crescimento. No slide 13, temos em destaque 3 áreas de estratégias onde serão alocados os recursos para gerar esse crescimento. A primeira é a digitalização e o comércio eletrônico. Como os senhores sabem, a digitalização já transforma as vendas diretas, gerando novas oportunidades de haver conexão com os consumidores, criando relações mais sólidas e desenvolvimento social. Essa associação é uma plataforma poderosa na venda direta com os consumidores. Continuaremos a investir nas tecnologias digitais para as consultoras, representantes, oferecendo mais serviços e incluindo uma experiência geral mais positiva. Uma segunda área mais importante
de pesquisa e desenvolvimento, buscando a inovação, usando materiais sustentáveis. Em terceiro lugar, são iniciativas de marketing, gerando uma diferenciação maior, fazendo segmentação de mercado e associando o conhecimento que temos dos consumidores e dos consultores para gerarmos competências, incluindo CRM, para oferecer produtos mais personalizados. O sucesso precoce da Natura na digitalização é uma competência que pode ser escalonável. Acreditamos que esse lado positivo pode ser criado pela associação dessas duas empresas. Acreditamos que o potencial é enorme de implantarmos inovação, iniciativas originais e alavancando a escala e o know-how desse grupo. Esse slide traz vários exemplos, como, por exemplo, otimização da carteira de produtos e o perfil de categoria, aumentando as vendas, associando o know-how nas soluções digitais. Um outro exemplo é a alavancagem da presença global de 4 empresas para gerar crescimento para as 4 marcas. Como já falamos no Dia do Investidor, a Natura ajuda a Body Shop na América Latina e o contrário também, a Body Shop ajuda a Natura na Ásia. Um outro aspecto importante é o potencial de modernizar as operações da Avon no Brasil, usando a competência da Natura. A quarta área é combinação de uma plataforma multicanal para que tenhamos um atendimento melhor para consultoras e consumidores, associando duas marcas de beleza ícones. Não há dúvida que teremos consultoras, representantes e geremos aí com esses catalisadores de crescimento. No slide 14 agora, esses investimentos em crescimento que eu acabei de mencionar, essas são as sinergias esperadas de agora em diante. Temos aí uma lógica industrial que ofereceremos competências, serviços, atingindo aí mais de 6 milhões de consultoras. Teremos uma sinergia geográfica, cerca de 150 a 250 milhões de dólares anuais. Em 36 meses depois do fechamento da negociação, a sinergia será atingida no Brasil, na América Latina, em 3 áreas principais. Primeira, suprimentos. Como os senhores sabem, as compras são uma das áreas em que há já sinergia da Natura & Co., como já apresentamos no Dia do Investidor. Temos um potencial ainda para aperfeiçoar e otimizar a busca de matérias-primas, estoques, publicidade, catálogos e as funções de logística. O segundo grupo é a manufatura e a distribuição. A otimizar as nossas distribuições, reduzindo a complexidade da organização como um todo, consolidando algumas atividades e melhorando também o nível de serviço oferecido às consultoras e representantes. Os gastos administrativos representam mais uma oportunidade na área de TI, CPDs e redes. Estimamos que o custo é um custo único de 125 milhões de dólares, que será contabilizado entre 2020 e 2023. A captura dessas sinergias vão melhorar a nossa rentabilidade no médio prazo. No slide 15, vemos a estrutura acionária atual e após fechamento. Do lado direito, vemos que 76% ficarão com os acionistas e os da Avon com 24%. As ações na Natura ficará com 45,1% e o Free Float 54,9%.
No slide 16, temos aí destaque sobre a governança. Essa nova holding abrigará as companhias combinadas, Avon e Natura, mantendo a independência, a autonomia de cada negócio e cada marca, enquanto implementará o atual modelo de negócios interdependentes. Cada uma vai manter as suas sedes onde estão hoje. 4 empresas terão 4 entidades operacionais. A Natura e a Avon América Latina, Avon e Natura Internacional, da Body Shop, e a Aesop. As duas continuarão como unidades de negócio separadas. Planejamos a criação de uma posição de um diretor de crescimento sustentável, para garantirmos o crescimento de longo prazo, focando na expansão dessas marcas, dessas empresas, se beneficiando do grupo como um todo. E, por fim, o Conselho das Empresas refletirá a participação de todos os membros. O Conselho terá 13 membros, portanto, sendo 10 da Natura &Co e 3 serão indicados pela Avon. Os 3 fundadores da Natura serão co-presidentes do Conselho e presidentes do Conselho Executivos do grupo, e também presidente executivo do grupo. Concluo, então, no slide 17, com as principais mensagens da apresentação. Com relação à métrica financeira, a transação leva o patrimônio a 1,9 bilhão e valor de mercado 3,7 bilhões. O múltiplo, excluindo essas sinergias, e 6,7 no impacto geral nas sinergias já buscadas. E essa associação criará o 4º maior grupo Pure Play de beleza do mundo, com faturamento geral superando a casa de 10 bilhões de dólares. Somos líderes nas vendas diretas a consumidores. Uma interação diária com mais de 200 milhões de consumidores. Nenhuma outra empresa no setor de beleza tem esses números. Com a adição da Avon, a Natura &Co dá um passo em direção à sua transformação e se tornar uma marca multicanal, multimarcas. Com foco no propósito, um esforço para gerar um impacto social, econômico, promovendo a diversidade e combatendo a mudança climática. Essa combinação acelerará a estratégia do programa da Avon, chamado Open Up Avon. E a transação tem uma lógica industrial que gerará crescimento, acelerará esse crescimento, utilizando essa sinergia que ficará entre 150 e 250 milhões de dólares na área digital, inovação de produtos e marketing. Isto posto, muito obrigado a todos pela atenção e agora passaremos às perguntas. José Filipe, CFO da Natura &Co, e o JP estarão aqui comigo para responder as suas perguntas. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, nós estamos agora abertos para a sessão de perguntas e respostas. Para uma pergunta, digite *1 e vamos aguardar as suas perguntas. Se quiserem remover a pergunta, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, do Itaú. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns por essa transação. Nós imaginamos o trabalho que deu para todos, mas eu tenho algumas perguntas. Eu entendo toda a lógica por trás dessa transação, porque há muitas sinergias a serem capturadas. A minha pergunta é, será que não é difícil fazer a transformação digital agora na Natura, ao mesmo tempo que a empresa está passando por essa integração de suas bases? Será que não é difícil fazer essa transformação ao mesmo tempo que digerimos todas essas mudanças?
Essas sinergias são todas operacionais, pelo que eu entendo, mas não inclui nenhuma sinergia relacionada a receitas. Será que há um espaço também para esse tipo de sinergias serem geradas e da onde elas viriam? Essas são as minhas duas perguntas. Muito obrigada. Bom dia, Tiago Roberto. Vou começar respondendo a sua segunda pergunta, depois eu passo para o JP. Com relação à sinergia, você está em razão. Essas são as sinergias que oferecemos, são essencialmente operacionais. E temos muitas vantagens também potenciais com relação ao crescimento. E isso não foi incluído nos números que já estamos prevendo. O JP vai falar um pouquinho sobre o como vamos manter o foco na execução da estratégia da Natura e também pensando nessa associação, principalmente na América Latina. Oi, Tiago. Com relação à transformação digital, e como você vai lembrar, a abordagem que temos seguido, e eu entendo que a Avon siga a mesma abordagem, é uma de criar soluções modulares e escalonáveis, que nos dará flexibilidade, agilidade para expandir a nova plataforma ao longo da nossa base integrada de consultores, para chegar até a nossa base de clientes. Ou seja, eu não vejo nenhuma perturbação na rede por conta da integração das sinergias. Isso vai acontecer comandado por equipes separadas. Muito obrigado. Só um acompanhamento. Será que nós podemos dizer que vocês manterão essa iniciativa de integração da Avon na América Latina? Ficarão mais na América Latina fazendo essas conexões? Tiago, você vai reconhecer, a gente não está assumindo nenhum compromisso, hoje é um dia de comemorar a combinação dessas empresas. Ao longo do tempo, nós faremos essas determinações, essas definições todas. De toda forma, obrigado pela pergunta. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Bob Ford, da Merrill Lynch. Olá, obrigado e parabéns pela transação e muito obrigada por aceitarem as minhas perguntas. Roberto, no dia do investidor da Avon, 89% das ações foram mencionadas. Nós temos ali uma série de centros de processamento, várias atividades. Você pode falar um pouco como vocês têm a estratégia, como será a marca Avon e a sua capacidade, de certa forma, a retomar isso, talvez, a consumidoras que estão acostumadas a comprar produtos que não são tão modernos, só um produto um pouco mais barato. Então, qual é o papel desta marca no portfólio dos produtos da Natura? Obrigado, Bob, pela pergunta. Bom dia. Estamos muito entusiasmados pelo trabalho que o Ian já vem fazendo na Avon. Como você já deve ter visto, isso na apresentação dele, ele vem revitalizando a marca da Avon, que tem uma penetração impressionante e é uma marca muito admirada. A rejeição é baixíssima. É um diamante, ao meu ver. E compartilhamos desse mesmo otimismo com relação à marca. E o Ian vem cuidando da marca da Avon, fazendo a transformação e a presença da Avon, e acreditamos que essa associação vai ser acelerada. E a nossa meta é gerar top line, iniciativas de marca, de produto, pesquisa e desenvolvimento, digitalização, e-commerce, mas essa associação vai amplificar aquilo que já existe na estratégia da Avon. E aí sim, teremos condições de aproveitar esses benefícios ainda mais cedo. Temos uma confiança muito grande na nossa competência de continuar dando à Avon essa adoração que o mercado tem pela marca. Ótimo, obrigada.
No que diz respeito aos negócios e às sinergias, como é que acham sobre essas linhas de negócio e com relação à marca, a plataformas digitais? Eu acho que esse é um componente importantíssimo das operações. Como é que será esse determinante, essa aplicação, os aplicativos da Natura para a Avon? E você poderia falar um pouco mais sobre o que vocês esperam em termos de prazo para a consolidação e para o uso dessas novas plataformas? Aqui é o JP falando. Eu vou começar com a sua primeira pergunta. Nós enxergamos aí uma oportunidade enorme. A Natura analisou, já experimentou alguns protótipos da categoria casa e moda já há alguns anos. E do lado das nossas instalações já estamos trabalhando nisso. Claro que isso representa uma adição de valor para toda a rede de consultoras, ou seja, há potencial ali. Não sabemos ainda muito sobre essa categoria. Estamos analisando o que a Avon tem feito. A gente enxerga potencial, naturalmente, e precisamos agora nos esforçar para tornar isso já mais eficiente, mais produtivo. O Ian já falou um pouco sobre isso na apresentação dele. As capacidades estão presentes ali. Você tinha uma segunda parte da pergunta? A gente não ouviu muito bem. Você pode repetir, por favor? Sim, claro. Eu estava perguntando sobre como vocês estão pensando em relação aos sistemas e plataformas digitais. Essa é uma parte muito importante da interação das marcas, capturando as suas eficiências e tudo mais, e conseguindo mais visibilidade. Pensando nisso, vocês imaginam que vai haver uma plataforma conjunta, algo que a Avon já vem buscado de certa forma no ano passado, ou vão melhorar e conseguir evoluir até mais rapidamente neste sentido, tentando trazer o que vocês têm da Natura para a Avon, ou vão manter os movimentos atuais? E também um pouco da ideia de prazo, como é que vocês pretendem fazer isso? Essa é a minha pergunta. Ficou claro que as duas empresas estão bem alinhadas com relação ao encaminhamento para digitalização como uma plataforma social. E é muito bom ver tanto a Natura quanto a Avon investindo nessa direção. Falamos, como falou o Ian e o JP, na associação desses esforços para que tenhamos uma plataforma única, escalonável, que pode ser acelerada não só na América Latina, mas em outros mercados também. E, ao mesmo tempo, essas associações criam oportunidades para aumentarmos o investimento nessas áreas estratégicas. Então, realmente, estamos muito entusiasmados não só pelo alinhamento estratégico da venda direta, para que tenhamos essa plataforma de vendas sociais, digamos assim, mas na nossa capacidade também de significativamente aumentar o investimento nessas áreas. Eu acho que isso vai ser essencial para a estabilização da Avon e para conseguir o seu crescimento. E qual é a ideia? Quanto tempo pretendem ter isso já instalado? Como você sabe, essa programação, primeiro precisamos ter as aprovações dos órgãos reguladores, e agora fechamento em 2020, depois da avaliação, da integração, como associaremos as duas plataformas. Aí a previsão é entre 18 e 24 meses. Ótimo, muito obrigada a todos e parabéns. A nossa próxima pergunta vem de Olive Petronilli, da JP Morgan. Olá, muito obrigada por aceitarem a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas,
Olhando agora o Dia do Investidor, falaram um pouco sobre o alvo em termos de canais que gostariam de ver a Natura a longo prazo. E eu gostaria de saber se isso se expande também com essa aquisição, como é que estão pensando para a Natura em 2023, 2025, o que esperam em termos de vendas online, os canais tradicionais e o que nós podemos esperar em termos de vendas nesse sentido. A minha segunda pergunta é com relação à Avon. Olhando a empresa e os seus desafios em algumas regiões, já fizeram um mapeamento? Quais são os seus planos para lidar com os desafios que a empresa tem nas diferentes regiões? Obrigada. Aqui é o JP falando. Olivia, em termos dos canais a que você se referiu, não houve mudanças até aqui. Nós mencionamos que está havendo uma mudança significativa em direção ao digital, no caso da Natura. Também o varejo é realizado pelas nossas consultoras. Ou seja, estamos em linha com os esforços da Avon para modernizar o modelo comercial deles, ou seja, não antecipo, não prevejo mudança no guidance, tanto daqui como de lá. Deixa eu só complementar com relação ao mapeamento da rentabilidade. Faz parte do nosso due diligence. Já conversamos e mapeamos e já entendemos onde estão as oportunidades. E algumas delas já estamos fazendo a estratégia da Open Up, tá bom? E o nosso objetivo vai continuar a ajudá-los a implementar essa estratégia para aumentar a rentabilidade em alguns daqueles mercados. E acreditamos que poderemos amplificar e acelerar esse processo. Agora, com a escala, com as sinergias advindas dessa associação entre as duas empresas. Ótimo, obrigada. A próxima pergunta vem de Tobias Kingelin, do Citibank. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta de esclarecimento com relação ao aspecto financeiro. A dívida líquida foi de 1,06 milhões de dólares, mas não estão incluindo aqui o conversível que provavelmente terão que pagar, não é isso? Os valores de conversão? Temos que levar em consideração, naturalmente, essa conversão. Vai chegar em torno de 1,1. Levando em consideração essa conversão, ou seja, temos que acrescentar em torno de 500 milhões para dar conta disso. Então, eu não consegui ouvir, desculpe, a minha conexão está muito ruim, peço desculpas. Eu vou repetir. Não, está ruim, eu não sei se é a minha linha, mas eu estou tendo bastante dificuldades em compreendê-los. Eu vou ficar mais perto. Melhorou? Tá me ouvindo? Sim, está um pouquinho melhor agora. Bom, vamos lá. A gente tem que levar em conta, sim, que parte da dívida tem uma cláusula, e essa parte é 1,1 bilhão. Ou seja, aí uma diferença de 500 milhões, mais ou menos. Ou seja, esse é o valor final que estamos levando em consideração. Muito bem, isso eu entendi, mas em termos de valorização, a dívida livre é 1,6, 1,7, o que você mencionou. 1,6, ok, agora eu já entendi, perfeito. Mas eu tenho uma segunda pergunta agora. A Natura nunca fez a integração dos seus principais ativos, mantendo muito a autonomia de cada um deles no Brasil? Talvez nunca tenham realmente valorizado todas essas sinergias com uma integração plena. Eu não vamos falar ainda de estrutura, de gestão, mas pode nos falar um pouco sobre o roadmap? Irão criar equipes de integração, farão plataformas de integração de sistemas, dos ERPs, enfim, como é que vai ser? Tem um grau de complicação já estabelecido? Roberto, Tobias. Muito tempo na discussão dessa integração da melhor maneira possível.
temos a mesma mentalidade, o foco é na execução. E é por isso que vemos 4 presidentes. Um com foco na América Latina, incluindo o Brasil, para a Natura e para a Avon, que é aí que estão as sinergias. E já prevemos aí que tenhamos uma coordenação maior, para que tenhamos uma plataforma, tecnologia, TI, para atendermos melhor as consultoras e os consumidores. E um outro presidente operacional, cujo foco será o mercado internacional, para a Avon e para a Natura. É a Avon hoje, em essência. E ao longo do tempo, acreditamos que haja oportunidades enormes com a Natura, com a sua carteira, com a Body Shop no futuro, mais uma área de foco, né? E continuaremos a manter o foco na The Body Shop durante a sua transformação, recebendo todo o apoio do grupo, assim como a Aesop. Essa é a abordagem, mantendo o foco e, ao mesmo tempo, capturando essas sinergias para realmente gerar mais crescimento. Ótimo, obrigada. Nos sistemas no Brasil, eles rodam na mesma plataforma ou podem já imaginar que haverá algum problema? Falaram já de 100, 150 milhões que vão conseguir de sinergia possível. Será que haverá necessidade de investimento em tecnologia, integração de plataformas e tudo mais? No JP de novo. Mesmo antes de entrar nos detalhes, vamos lembrar que, sim, vamos ter uma equipe dedicada, focada na integração, no nível mais alto de detalhe possível. Então, isso começa amanhã, se eu estou certo aqui. Mas quando a gente fala de infraestrutura, dados, e dados são algo fundamental para os nossos negócios, isso possibilita o trabalho das nossas consultoras chegarem aos clientes. A gente precisa saber transformar essas informações em boas oportunidades de negócio para a rede de consultoras. Então, sem dúvida, vamos integrar esse back home, sim, de alguma forma, né? Quando a gente conhecer de fato todos os detalhes do que a Avon já tem disponível, e aí então definiremos como melhor utilizar esses ativos, essas soluções, onde estão os elementos-chave que vão nos permitir fazer melhor negócio com as nossas marcas principais. Ótimo. Mais uma última pergunta. Parabéns pela transação. Mas já que estamos nessa ligação e o primeiro trimestre foi muito fraco no Brasil, qual é a tendência? O que vai acontecer com as operações? Porque a agenda de fusões e aquisições foi excelente, não é? Mas nós temos visto uma certa tendência, resultados um pouco mais limitados, a SOP também não tem tido uma boa margem. O que está acontecendo no Brasil? Poderiam nos dizer algo nesse sentido? Eu só posso falar em nome da Natura, né, nessa altura. Estamos bastante confiantes com a nossa operação nesse momento. Você sabe que o mercado está um pouco retraído, a situação é mais ou menos a mesma nos últimos 2, 3 anos. Também outras geografias, a Argentina, por exemplo, mas estamos sim confiantes no negócio no futuro. Tá ótimo, muito obrigado, parabéns mais uma vez. A nossa próxima pergunta, Rubens Couto, do Santander. Bom dia a todos. A minha primeira pergunta, poderiam compartilhar as suas percepções sobre as culturas das empresas? Quais são as diferenças que identificam? E há planos de fazer uma convergência entre elas? Qual é o plano, a integração para a cultura? Qual será também a opinião da empresa em relação à China? Qual será a sua posição? Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. E, além disso, voltando um pouco ao preço da Avon, eu acho que a Avon hoje tem um problema diferente do que a Natura teve com a Body Shop, que são os descontos, não é? Na Avon, isso é um problema, será que é uma coisa mais global, do mercado como um todo, é algo específico para a empresa Avon? Ou nós podemos esperar que a Avon venha a ser a marca, vamos dizer, de combate, de ponto de entrada para o portfólio da empresa? Obrigada. É o Roberto, Rubem?
Primeiro, com relação à cultura, estamos muito entusiasmados com a chegada da Avon. Tem muito alinhamento, sim, não só com relação ao histórico em vendas diretas, o impacto social, o empoderamento feminino, o impacto na sociedade como um todo, mas também o modelo de vendas diretas. Duas empresas que começaram essa atividade de maneiras muito semelhantes. Portanto, estamos muito entusiasmados com o alinhamento dessas culturas e as oportunidades. Com relação à China, é algo que será explorado, claro. No Dia do Investidor, a Ásia, o mercado chinês em si, são oportunidades muito boas. E agora temos uma carteira bem mais ampla. E faz parte, sim, da nossa visão estratégica a partir dessa associação. Com relação a promoções e descontos muito grandes, essa, na estratégia Open Up, que o Ian já apresentou, ao mesmo tempo que você oferece promoções, você tem a presença de marca e o rejuvenescimento da marca. Faz parte também das nossas metas também, para ampliar essas iniciativas, alavancando a força desse grupo como um todo. Ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo Oliveira, da UBS. Olá, bom dia a todos, obrigado por aceitarem a minha pergunta. Eu gostaria de entender, em termos de sinergias, se já identificaram sinergias tributárias, e o que poderiam ser elas, e também gostaria de entender como é que estão pensando sobre a alavancagem financeira depois da transação, porque, em geral, há um aumento nisso em termos do quanto estão pagando e como pretendem ir de agora para frente. E a última pergunta, um pouco mais sobre as possibilidades de sinergias de receita. Um novo ponto de dados que vimos na apresentação, muito interessante. Vocês têm só 480 mil consultoras que são conjuntas. Agora, quando comparam isso, ficaram surpresos, não é? Será que há tantas realmente sobreposições? Por que isso se dá? Será que há, de fato, oportunidades? Como isso pode ser explorado? Ou não? Essa é a pergunta que eu tenho. Obrigada. Com relação à primeira pergunta, com relação às sinergias tributárias, nós vamos endereçar isso na hora certa e daremos indicações e guidance sobre isso, mas eu acho que, como a nossa presença é global, isso é algo que devemos sim levar em conta, e para ambas empresas isso será importante no futuro. É possível sim, mas ainda é um pouco precoce emitir algum guidance com relação a isso. Em termos de alavancagem, o fechamento de 2018 das duas empresas, nós vamos ter ali uma consolidação simples com 3 vezes de alavancagem, um pouco abaixo de 3 vezes. Claro que as empresas separadamente, temos a Natura com 2,71, a Avon com 3 vezes, ou seja, a combinação das duas dá um pouco abaixo de 3 vezes de alavancagem. Isso naturalmente vai mudar com um novo perfil. Sim, mas eu não entendi esse ponto, porque você vai ter que combinar, não é? Esses 530 milhões, não é? Não levamos esse valor em conta. Teremos, indo para frente, sim, considerar esse número no final de 19. Por enquanto, não foi incluindo ainda. Mas mesmo incluindo esse valor, não muda muito o resultado final. A alavancagem não aumenta tanto assim. E o JP vai pegar a segunda pergunta. Bom, com relação à parte do consumidor, há lares que consomem uma marca, mas não a outra. Então, ou seja, há sim oportunidades para apresentar a outra marca a novos consumidores que ainda não compram a marca. Da mesma forma,
essa oportunidade também aparece entre as consultoras. O Roberto já enfatizou isso. As marcas permanecerão independentes com as respectivas identidades. As estruturas comerciais também continuarão independentes com objetivos e metas diferentes. Nós vamos querer criar novos serviços para facilitar a vida das consultoras para que elas se sintam naturalmente atraídas pelas duas marcas, né? Ou por uma marca ou outra, além das que elas já representam. Ótimo, obrigado. Com isso, nós encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de convidar o senhor Roberto Marques para que faça os seus comentários finais, por favor. Muito obrigado a todos pela participação do call. Se houver mais perguntas, os senhores podem encaminhá-las à nossa equipe de relações com investidores. É um dia realmente especial para todos nós. É mais um passo importante da transformação da nossa jornada para sermos um grupo multicanal verdadeiramente global. Há algumas etapas ainda a serem trilhadas e muito obrigado mais uma vez. Tenham todos um bom dia. Com isso, nós encerramos a nossa audioconferência da Natura e com hoje. Muito obrigada a todos. Tenham todos um bom dia.